boa noite, casa do Senhor. Irmãos, dando continuidade aos nossos vídeos, né? Honrando o nome do nosso Deus, santificando o nome dele. Vamos falar de algo que mais se ouve falar no Natal. Mais além do que o nome de Jesus. É a desculpa, né? Que muitos usam até para se levantar contra essa palavra do Natal. É a família. A primeira coisa que nós precisamos é entender que a família é um propósito estabelecido pelo Senhor aqui na terra. Que a família foi Ele que estabeleceu. E é algo maravilhoso que o diabo vem tentando deturpar, destruir, aniquilar. O diabo tem levantado muito contra as famílias. Por quê? Porque isso nasceu do coração de Deus. É a prefiguração de Cristo e a igreja, marido e mulher. E os filhos, e a família, é algo sagrado. É a primeira célula que nós devemos ter, é a nossa igreja, é a nossa família. E ela é algo precioso, tanto para Deus, quanto para cada um de nós. Só que a nossa família, ela não está acima da vontade de Deus. Eles precisam entender que eles não estão acima de Deus na nossa vida. Há uma hierarquia. Abaixo de Deus é a família. Mas acima da família é Deus. É Ele que criou. Então, por isso que tudo é por causa dele. E aí, relembrando a passagem de Jesus, quando ele estava ali curando, libertando um homem endemoniado. E os discípulos chegam para ele, Mateus capítulo 12, no versículo 46, e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhes alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, mais uma vez, a vontade de Deus sendo colocada em primeiro lugar. Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Lendo outro versículo, Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Será que Jesus deixou essas palavras na Bíblia para quê? Para ser colocado em prática. Para que nós possamos lembrar que nossa família é todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A nossa família precisa entender que eles não estão acima da vontade do Pai. A minha família não está acima da vontade de Deus na minha vida. Por mais que eu os ame, eles não estão acima da vontade de Deus. Porque a vontade dele é suprema. Então Jesus estava deixando bem claro que a partir do momento que ele estava tratando de algo espiritual, era tudo no espírito. Ele estava ali como homem espiritual. E como homem espiritual, a família dele é todo aquele que faz a vontade do Pai. Então, irmão,
por mais que a família se levante, porque declaram que o Natal é o dia de estar com a família, mas não é o nascimento de Jesus? Se é o nascimento de Jesus, então todos deveriam estar no Espírito, celebrando a Ele. Mas colocam que é o nascimento de Jesus, é a celebração com a família. Mas Jesus deixou bem claro que a família dele é aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E que se nós não aborrecermos pai, mãe, irmão por causa dele, nós não somos dignos dele. Irmãos, Jesus está em primeiro lugar na nossa família. Nós temos o ano todo para comungar com a nossa família. Não é errado reunir com a família, pelo contrário. Mas desde que o nome de Jesus não esteja sendo desonrado, desde que a gente não coloque o nome dele para poder comer, beber, brigar, discutir, invejar, porque é exatamente isso que acontece quando as famílias se reúnem. Discussão, inveja, um querendo estar melhor do que o outro, um querendo o presente do outro, um querendo aparecer mais do que o outro. E amor mesmo não existe, porque ninguém pergunta para o outro parente: o que você está precisando na sua casa? O que está te faltando? Não, é cada um querendo aparecer mais do que o outro, cada um querendo se enfeitar mais do que o outro. Então Jesus nos deixa bem claro, ele nos deixa bem claro que a vontade do Pai está acima de qualquer coisa. A vontade do Pai, a vontade dele está acima de qualquer coisa. Então cumpra a vontade dele. Seja como Jesus, claro e direto. Claro e direto. Vocês não têm privilégio sobre mim. A família não tem privilégio sobre você no momento em que você é um ser espiritual. A partir do momento que você está tratando de coisas do reino, Jesus está em primeiro lugar. A palavra dele está em primeiro lugar, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos.